Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do DivPod e eu vou ser sincero com vocês. Esse, com certeza, vai ser um dos episódios mais importantes da história desse canal. Eu vou dizer por quê. É um podcast dedicado à política e empreendedorismo. Nos primeiros 14 ou 15 episódios, a gente trouxe aqui vários políticos da região, promessas e políticos consolidados para falar sobre a trajetória de cada um deles e sobre a importância do trabalho que eles desenvolvem na região. Aí, desde o último episódio com o Zé Alexandre Abreu, da Farma Nectar, nós inauguramos um novo capítulo do DivPod. A gente vai privilegiar aqui agora trazer empresários da cidade e da região. Eu sempre defendi que a política e o empreendedorismo, eles trabalham em simbiose para o desenvolvimento de qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, né? Então, o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, a gente tem a honra de trazer hoje aqui uma pessoa que há muito tempo tem contribuído e muito nessas duas frentes simultaneamente, tanto na política como no empreendedorismo. Ele é empresário e hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Divinópolis. Topou vir bater um papo com a gente, já fiz uma prévia aqui, tem muita informação de qualidade hoje para vocês, gente. Igor Cardoso, meu amigo, pega na minha mão aqui. Obrigado por ter aceito o convite e por, não vou dizer inaugurar, porque a gente já trouxe o Zé Alexandre, mas hoje a gente efetivamente coloca corpo nessa fase do DivPod que a gente vai tratar sobre empreendedorismo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com você, Daniel. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes, né, do DivPod. Tenho um prazer, né, de falar com você sobre empreendedorismo, inovação, política pública. É sempre muito bom mostrar o que Divinópolis está fazendo para crescer cada vez mais. Show de bola. Agora fala um pouco de você, antes da gente começar a falar. Me conta um pouco da sua história. Você é divinopolitano? Como é que foi a sua carreira como empresário? Faz um resuminho aí pra gente que ainda não conhece totalmente a sua história. Ah, ótimo. Trazer aqui um overview. Eu não sou o divinopolitano, Aham. né? Sou o Carmense, uma cidadezinha próxima aqui, Carmo da Mata, 42 quilômetros de Divinópolis. Então, saí de Carmo da Mata aos 18 anos para vir para Divinópolis para poder estudar. E dos 18 até os 32, né, a data atual, venho empreendendo especificamente aqui no município. Divinópolis me acolheu de braços abertos, então é uma cidade com que eu tenho de coração, não saio daqui de forma nenhuma, ainda mais vislumbrando o crescimento com que a cidade tem cada vez mais. E atualmente sou proprietário de uma rede de escolas de robótica e tecnologia, que é a Horizon Educação. Então nós já estamos aí no mercado já há mais de 6 anos especificamente. E também proprietário de duas edtechs, né, que é o WISE, com que o nosso foco é cada vez mais trazer soluções para o segmento de educação e nós já estamos aí nesse mercado há quase 12 anos. E ao longo do último ano fui convidado pelo nosso ex-prefeito Gleidson, juntamente com a nossa atual prefeita Janete, para poder estar assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a fim de trazer um pouco desse olhar, né, da iniciativa privada, em conjunto com as políticas públicas, para poder transformar Divinópolis cada vez mais. Excelente, cara. Muito bom. Mas me conta aí, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo, certo? Eh, Quando você passou a exercer essa sua função pública, como que foi, assim, a transição entre você como empresário e você agora como gestor público nessa cadeira tão importante que você atua hoje? Eu vejo que a dor de qualquer empresário no final do dia é que às vezes é uma profissão muito solitária, né? Às vezes é difícil você encontrar algum outro empresário que está na mesma situação com que você. Acho que o maior ponto é com que às vezes a gente não consegue delegar tanto quanto a gente queria. E o fato de ser insubstituível, né. Então, lá no momento quando eu recebi o convite, né, pelo nosso ex-prefeito Gleidson, o primeiro ponto com que eu pensei é que eu não conseguiria colocar uma pessoa com as mesmas capacidades com que eu teria para poder tocar os meus negócios especificamente. Só que foi nesse ponto especificamente com que eu entendi, com que eu não necessariamente precisaria estar dentro, eu não precisaria trazer uma pessoa com 100% das minhas características. Precisaria trazer uma pessoa com a mesma visão de negócio especificamente, e aí, né, onde com que nós construímos um formato dentro da empresa que é de partnership. Então nós trouxemos, né, um grande parceiro a fim de ser o novo CEO da empresa, a fim de trazer todo esse novo olhar especificamente. E teve que ter uma conversa muito assídua e ativa para com que essa transição ela fosse suave e gradativa. Porque dentro da secretaria, dentro da prefeitura especificamente, é uma dedicação full time, né? Além da dedicação ao longo do dia, então a gente
se entrega realmente de corpo e alma para fazer com que as ações aconteçam, só que a gente também não pode esquecer do lado empreendedor. Então acaba com que o momento da transição ele foi o mais difícil. Só que analisando hoje, né, lá no passado eu achava com que eu não iria colocar ninguém à altura para poder desenvolver as atividades com que eu tinha. Mas analisando hoje, eu vejo com que os sócios com que eu tenho, eles trazem muito mais uma visão de crescimento do com que eu tinha. Porque às vezes eu era muito limitado já a apagar aqueles incêndios comumente do dia, e como eles vieram de fora com outro olhar, eles trouxeram melhorias com que o nosso negócio cresceu exponencialmente. Então eu vejo com que foi um ponto de virada de chave, tanto para os negócios especificamente, que eu comecei a analisar de fora, muito como um advisor agora, muito como consultor, e não muito mais como um CEO, né, resolvendo aqueles Um problemas de CVO, talvez, um ali? CVO, Visionary CVO. Officer. É, exato. O meu objetivo, né, tal como o John Kepler fala, o CDO, Um né, CDO. Necessary Officer, É. futuramente, mas essa transição, né, no momento do ano passado, ela foi muito difícil, mas hoje eu vejo com que é um processo muito natural e Uhum. a empresa vem crescendo cada vez mais. Interessantíssimo, gente. Olha só que coisa bacana. Um dos maiores problemas, uma das maiores dores do empresário é efetivamente fazer sucessão. Só que geralmente isso acontece quando ele vai passar para os filhos ou vai eventualmente vender a empresa. No caso do Igor, ele fez uma sucessão, né, do cargo de presidente executivo, mas continuou com os negócios em andamento e ainda melhor do que, pelo que eu entendi, em alguns aspectos, melhor do que se você tivesse ainda levando à frente os seus negócios. Exatamente. Agora, é difícil isso, né? Me fala, isso não é uma coisa recorrente. O que a gente escuta mais é história triste de que de que os negócios não foram tão bem numa situação como essa. E, na verdade, nós somos um grupo, né, então são várias empresas, né, dentro de um grupo ali, uma holding especificamente, e eu já possuía alguns sócios, então são pessoas de confiança com que já vinham comigo, né, então não foi Entendi, uma pessoa com que eu tive que buscar do dia para a noite, então já era uma entendo. pessoa com que já entendia o processo como um todo. E às vezes quando a gente está imerso dentro de uma situação, a gente só consegue olhar dentro das quatro paredes, a gente não consegue olhar de forma externa a solução de um problema para uma outra holística. E aí, especificamente, quando eu saio e entra uma outra pessoa que já tem essa visão de fora, e eu começo a analisar o cenário numa ótica 360, aí sim, né, a gente consegue desenvolver um processo muito mais ativo e assíduo, porque a pessoa que está vindo está com total gás, com total energia, eu já começo a olhar os problemas de uma outra ótica. Então, eu já começo a olhar problemas mais macros, tal como expansão, problemas Uhum. de entraves, não os entraves diários especificamente, tal Sim, como eram. sim. Totalmente CVO, Você viu? né? É, CVO, Chief Visionary Officer. Explica pra galera aí o que que é isso aí. A diferença do CEO pro CVO, mais assim, um momentozinho assim de quase que de educação mesmo, pra Ah, quem é. não tá muito acostumado com esse. O CEO é o chefe executivo, Ah, né, da empresa especificamente, então é uma denominação com que comumente as empresas praticam. Então, algumas empresas trabalham com diretoria apenas, algumas empresas especificamente trabalham com as denominações, né, CEO, CMO, CFO, CTO, uhum, mas o CVO, especificamente diferente do CEO, ele é o Visionary Office. uhum. Especificamente, ele traz esse olhar mais cirúrgico e pontual de uma curva de horizonte 2 e 3, que é horizonte 1 é o curto prazo, horizonte 2 médio prazo, horizonte 3 longo prazo. Então o CVO traz muito esse tato de médio para longo prazo para poder mudar a rota do negócio num processo de expansão. Já o CEO cuida muito, né, não somente da parte de horizonte 1, 2 e 3 também, mas muito dentro do processo. Sim, perfeito, muito bem. Cara, vamos falar um pouco sobre Divinópolis. E aí eu já puxo o gancho, você vai falar pra gente aqui sobre essa premiação muito interessante que o município acabou de receber. Foram em duas categorias diferentes, né? Na verdade, foi um concurso do Sebrae, não é como chama o concurso mesmo? Me fala sobre essa situação aí que eu fiquei sabendo por rede social recentemente. Ah, ótimo, vamos lá. Existe uma premiação do Sebrae, com que é a premiação máxima para os municípios, né, para mostrar eficiência em diversos eixos especificamente, ao todo são 9 eixos, e o município só pode se cadastrar em 2. O nome do prêmio é Prefeitura Empreendedora. No passado, o nome era Prefeito Empreendedor. Então houve essa transição especificamente para ser Prefeitura Empreendedora. E Divinópolis, até no ano de 2022, né, com o nosso ex-prefeito Gleidson, também tinha sido consagrada como vencedora do eixo estadual do prêmio Prefeito Empreendedor. Mas como que funciona esse programa especificamente?
Então, todos os municípios, não só de Minas, os municípios do Brasil, podem submeter projetos com que já são desenvolvidos dentro das secretarias, dentro da prefeitura como um todo, que tenham algum impacto com o empreendedor. Porque o objetivo do Sebrae é mudar a vida prioritariamente do pequeno e do médio empreendedor. Certo. Então, especificamente, esse prêmio Prefeitura Empreendedora é para poder medir o quão a prefeitura fez de ações que mudou a vida desses pequenos empreendedores. E aí são em diversos eixos. E Divinópolis, no ano passado de 2025, nós fizemos a inscrição em 2 eixos, de simplificação, que é ambientes de negócio, desburocratização, e no eixo gestão inovadora. Só que, para contar do projeto, a gente precisa explicar lá do início da gestão. Por quê? O projeto como um todo é um aglomerado de ações com que a prefeitura vem desenvolvendo, né? Então é um arcabouço de ações, e essas ações não são desenvolvidas do dia para a noite, porque o Sebrae pede comprovação técnica das ações. Então, além de entregar o projeto, escrever o projeto, a gente precisa mostrar que ele teve resultado. Resultado na vida dos empreendedores, especificamente. Então, além da comprovação escrita, existe a comprovação prática. O Sebrae faz uma análise em loco. E lá em 2021, né, quando eles iniciaram a gestão, o nosso ex-prefeito Gleidson, com a nossa atual prefeita Janete, eles entenderam muito com que a gente precisava melhorar o ambiente de negócio de Divinópolis. Porque quando a gente entende desenvolvimento econômico, é criar riquezas em um território através da melhoria de ambientes de negócio, deixar o ambiente mais fértil. Então, lá no passado, eles melhoraram muito a parte da simplificação, que é desde um alvará de funcionamento com que nós conseguimos diminuir de X meses para alguns minutos a emissão, desde a questão de um licenciamento X, um licenciamento Y. Então, dá um arcabouço de ações com que foram desenvolvidas, que combinaram com esse projeto aqui agora, especificamente com o que nós escrevemos. Então, são ações com que vêm sendo desenvolvidas desde meados de 2021, com que culminaram agora com 2025, nós escrevendo esses projetos. Isso no eixo simplificação. No eixo gestão inovadora, né, nosso ex-prefeito Gleidson desempenhou um papel grandioso na parte de inovação e empreendedorismo de Divinópolis, né, que a nossa atual prefeita Janete vem trazendo cada vez mais capilaridade, onde o nosso programa de inovação ele consistiu em mostrar o quão grande é a nossa trilha para o Brasil, mostrando com que nós temos ações que vão desde a primeira infância até os programas de internacionalização. Então, nós apresentamos de maneira totalmente capilarizada que isso realmente apresentou impacto, não somente no pequeno, médio, mas também no grande empreendedor. Então, favorecendo toda a cadeia. E aí, ao longo do mês de abril, nós fomos agraciados em receber a premiação máxima, né? Primeiro lugar no Estado, no eixo gestão inovadora e no eixo simplificação. E agora, daqui 2 semanas, né, especificamente dia 18 de maio, estaremos indo para Brasília, pois estamos concorrendo à nacional. Então, nós temos possibilidade de ser a cidade do Brasil mais simplificada, que significa a cidade que tem menos entraves para Burocráticos. poder começar a empreender, literalmente, seja pequeno, médio ou grande empreendedor, e a cidade mais inovadora do Brasil. Especificamente, então, não é algo com que é construído do dia para a noite, então precisa de um plano de governo muito bem detalhado, e é isso com que a gestão fez muito bem, né? O nosso ex-prefeito Gleidson, a nossa prefeita Janete vieram desenhando isso, combinaram com esses prêmios e acredito com que iremos vencer aí a nacional e estamos com boas expectativas. Cara, sensacional. Inclusive, aí eu não posso deixar de parabenizar aqui publicamente ao Gleidson e também a Janete, em função de que é muito importante para um cara com o perfil do Gleidson a gente dedicar um pouco de tempo para parabenizá-lo por esses resultados, porque ele é muito conhecido pela sua via social de assistência aos menos favorecidos, de levar posto de saúde para onde não tinha, de fazer calçamento aonde não tinha. Então ele é muito conhecido por esse viés. Só que a gente percebe claramente que ele vai muito além disso. E nós temos aqui uma prova cabal da eficiência da gestão dele no ramo empresarial, realmente. Né? Isso é muito sério, isso é muito pesado e a gente precisa realmente dedicar um tempo a parabenizar não só o Gleidson como a Janete, que está dando continuidade, porque eles têm essa coisa do social muito forte, mas está aí uma prova de que a classe A e B também tem um resultado muito prático, muito efetivo para com essas duas pessoas públicas, né? Então, um grande abraço aqui ao Gleidson, é meu amigo, eu sou suspeito para falar dele, então se deixar eu fico conversando sobre ele aqui o resto do podcast. Mas, meu irmão, meus parabéns, espero que vocês ganhem de novo em Brasília.
É isso aí, o verdureiro venceu, é nóis. Bom, me fala agora então um pouco sobre outras questões que você tem trazido, que você tem fomentado em Divinópolis, principalmente no que se refere eh, a essa parte da inovação. A gente estava falando aqui sobre startups, você tem aí um projeto de aceleração de startup ou de pré-aceleração. Me conta como é que está funcionando isso aqui em Divinópolis para a gente ter conhecimento. Boa. Primeiro ponto, né? A nossa atual prefeita Janete, ela fomenta muito essa parte do empreendedorismo da inovação. Então, ela tem muito essa veia de capilarizar essas ações, pulverizá-las, não só em uma certa região, mas em toda Divinópolis. E Divinópolis hoje é uma cidade polo, né? Então, nós atendemos outras cidades especificamente. Então, grande parte dos nossos projetos, nós conseguimos angariar empreendedores até de outras cidades para poder participar. Então, isso é muito bom. Então, mostra que Divinópolis está pegando talentos de outras cidades, mas nós também estamos entregando para as outras cidades oportunidades. Então, realmente é um trabalho coletivo e territorial muito interessante, especificamente, que é o que vem sendo desenvolvido. E hoje, o que a secretaria vem desenvolvendo? Então, tivemos até ao longo dos últimos dias um alinhamento de gestão especificamente com a nossa prefeita, e ela trouxe muito isso, para capilarizar a nossa trilha especificamente, para com que ela seja a maior trilha de inovação em políticas públicas vigentes no Brasil. E isso, como que Meta funciona? ambiciosa, espera aí. A maior trilha, De conta aí, de inovação em políticas inovação em públicas vigente. políticas públicas vigente no Brasil. E quando eu digo vigente, existem muitos projetos, né, com que podem ser balões de ensaio, especificamente. E a Uhum, ideia não é ser um projeto apenas. Quando a gente fala de maior, é ter produto com profundidade, especificamente, que realmente impacte a vida de algum empreendedor. Esse é o grande objetivo. uhum, Então não são apenas projetos superficiais. E quando a gente fala da maior trilha, não é somente em volume, quantidade de projetos, mas qualidade de projetos, especificamente. uhum. Então, a nossa prefeita trouxe muito essa visão. Vamos pegar o que já estava bom, vamos melhorar cada vez mais, trazer essa nova roupagem, para poder olhar para setores e classes com que a gente não está olhando. E aí, como que funciona essa nossa trilha? Dentro do desenvolvimento econômico, nós também temos o eixo de turismo, que é o turismo especificamente, o nosso objetivo é focar Divinópolis em alguns eixos especificamente, mas trazendo cada vez mais inovação para esse eixo. E a nossa trilha começa lá na primeira infância. Então, da primeira infância especificamente, com parceria da Secretaria de Educação, e aqui é importante mencionar, o desenvolvimento econômico e turismo, né, necessita, é uma secretaria transversal, então nós conversamos com todas as outras secretarias, na verdade nós precisamos, né, de suporte de todas as outras secretarias. Então nós começamos lá da base, né, da primeira infância especificamente, passando da primeira infância, nós damos andamento para o ensino fundamental, tanto quanto o ensino médio. Aqui o aluno começa a ter a primeira parte, o primeiro contato com o empreendedorismo, de forma muito lúdica, tudo num tempo correto, para com que a gente não coloque nada tão maçante Uhum. especificamente. Até nesse momento está acontecendo o nosso programa, que é a quinta edição do Inovem, Inovação e Empreendedorismo no Ensino Médio. Então, 100 alunos estão sendo capacitados por um programa em parceria junto com o Sebrae, que é nosso grande parceiro especificamente, com que no final dessa capacitação os alunos irão sair com um projeto, né, muito similar a uma startup, Uhum. e desse projeto especificamente culmina com o início do nosso programa de pré-aceleração. Então nota-se aqui, Daniel, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fomentando muito a base, a boca do funil. Então nós estamos colocando muitas ações, né, para com que a gente consiga realmente angariar públicos e empreendedores de diversas regiões, para com que a gente consiga depois colocar densidade e realmente fazer com que esses empreendedores sejam empresas prósperas, com que a gente consiga ter bons M&As aqui no município especificamente. E além desse nosso programa de pré-aceleração, nós temos programa de aceleração, nós temos hackathons. Então, hackathons para resolver problemas internos do município, hackathons para resolver problemas do nosso ecossistema de inovação. Hoje, Divinópolis está entre os top 10 ecossistemas de inovação do Brasil. Então, isso é um marco muito importante para nós. Então, não é um serviço que a prefeitura faz sozinho. Nós precisamos das entidades de classe, o Sebrae é nosso grande parceiro, precisamos dos empresários, terceiro setor. Então, realmente é um trabalho coletivo. Cara, você falando, eu fico lembrando, sabe aqueles times de futebol, tipo assim, muito, muito foda mesmo, tipo um Barcelona da vida, que desde a base ele vai formando lá os talentos e vai dentro da escala de evolução natural até chegar nos profissionais, nos craques. O que vocês estão fazendo aqui em Divinópolis é mais ou menos isso com o empreendedorismo. É criando uma cultura de que pessoas se formem craques na atividade empresarial lá na frente.
É muito interessante, Igor, muito bacana mesmo. Você conseguir fazer isso desde a escola até efetivamente, vamos dizer assim, o mundo real, Sim. né? E a gente tem, pensando aqui alto, agora realmente cases de sucesso muito grande. A gente estava falando aqui agora há pouco, né? O que aconteceu com a Bold foi assim, muito fora da curva, mas a gente tem outros casos também de M&As que foram muito significativos aqui na nossa cidade. Ou seja, a gente estava chegando à conclusão aqui que Divinópolis é sim um berço de empreendedorismo já provado a nível mundial. Fala um pouquinho sobre isso aí. Exatamente. Eu vejo com que Divinópolis é um celeiro de boas oportunidades. Até conversando com alguns investidores, né, de São Paulo semana passada, o pessoal perguntou: "O que que tem na água de Divinópolis?". É, Porque tá saindo muitos bons empreendedores, muitos bons negócios especificamente dali. Então, no passado especificamente, os bons, né, o capital intelectual saía de Divinópolis. E o que que certo. nós entendemos especificamente, Daniel? Até na primeira conversa com que eu tive com a Janete, quando ela assumiu, vamos começar a reter o capital intelectual em Divinópolis. Quando a gente começa a reter o capital intelectual, realmente isso aqui se transforma num celeiro. Então nós temos boas ideias, já aqui mais maduras, e nós estamos treinando a base, tal como que é o que Uhum. você comentou. É. Então, especificamente, eu vejo com que Divinópolis é um ambiente com que está cada vez mais estruturado para receber investimento, porque até no ano passado, né, nós conseguimos concretizar aí mais de 300 milhões de investimentos, especificamente privados, aqui dentro do município. Então foi um trabalho árduo, né, que começou lá no início da gestão em 2021, conseguimos concretizar o ano passado, especificamente. Então Divinópolis já se posiciona atraindo bons empreendimentos e Divinópolis se posiciona apresentando as suas empresas a mercado, tal como é o que nós tivemos agora com a Sim, Bold especificamente. sim. Excelente, cara. Como divinopolitano, a gente fica extremamente orgulhoso e eu te parabenizo aí por todo esse trabalho, porque realmente a gente tava falando sobre isso aqui com ele também, gente, antes da gente ligar o microfone. A gente tem hoje Divinópolis com certeza como a cidade politicamente mais relevante de Minas Gerais, né? Nós temos hoje aqui deputados estaduais formados aqui, nós temos deputados federais de extrema envergadura formados aqui, nós temos senador da República e muito provavelmente vamos ter um governador de estado, porque o Cleitinho, pelo que dizem as pesquisas aí, se não ganhar no primeiro turno, eu falo que vai ser no primeiro turno. Então, assim, politicamente, os números mostram a relevância de Divinópolis hoje no cenário não só de Minas, como também do Brasil. É aquela história, quem ganha aqui em Minas Gerais acaba ganhando no Brasil também quando chegar o momento. Então, fora isso, a gente tem também casos de empreendedorismo muito fora da curva aqui em Divinópolis. Então, você tem a simbiose de política e empreendedorismo dentro da nossa cidade de uma forma, assim, muito forte. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai entrar numa fase agora de expansão, em função justamente dessas duas conjugações, né? Excelentes empresários formando empresário aqui na nossa cidade, como o Barcelona forma os craques dele para jogar bola depois. E atraindo talentos de fora também, como o Barcelona atraiu, inclusive, brasileiros. Né? Com uma situação política favorável, você concorda que não tem como dar errado? Eu concordo plenamente, acaba com que o cenário político ele favorece muito essa visibilidade, né, É, não só para a região, mas para não só para Divinópolis, mas para toda a região como um todo. Então, é um benefício com que nós já temos que é mútuo, e eu vejo muito com que esse ambiente de negócio ele cresce cada vez mais. Por quê? Antigamente a gente falava muito de atração de investimento somente de empresas de base tradicional especificamente. Hoje a certo. gente já começa a falar de atração de investimento Tecnologia. de base tecnológica. É, Então, nessa era com que a gente já vive, que não é futuro IA, é presente ou quase passado, né, sim, especificamente, sim. eu vejo com que o ambiente está ficando muito propício. E até um ponto para você poder entender. Esse ano, especificamente, nós teremos o primeiro Divinópolis Trend, que é focado na economia circular, na economia criativa do município. E essa economia criativa é. Lembra quando Divinópolis era a capital da moda? Divinópolis é a Sim, capital da moda, mas foi muito pujante. manufatura. É, A nossa ideia é resgatar isso. Só que a gente entendeu com que o formato que o sacoleiro vinha antigamente, de ônibus, mudou. Agora o sacoleiro ele vem pela internet especificamente. Ele verdade. não navega mais na rodovia, né? Ele trafega especificamente na internet. E o que que nós entendemos? Nós precisamos digitalizar cada vez mais os nossos pequenos e médios empreendedores. Porque se a base está forte, está consolidada, realmente a gente consegue ficar cada vez mais próspero. E dentro desse Divinópolis Trend é um momento com que nós iremos focar muito trazendo tecnologia e sistemas de inteligência artificial para as nossas empresas da confecção.
Me fala um pouco sobre o Divinópolis Trend, porque isso aí, para mim, sinceramente, é o grande pulo do gato para o empresário já estabelecido hoje. É ele realmente colocar a inteligência artificial nos processos. Fala um pouquinho desse. Até para poder trazer aqui um panorama, eu posso dizer que quase 90% da nossa trilha, ela é muito amparada pelo próprio Sebrae. O Sebrae já tem uma estrutura muito verticalizada para poder Certo. entregar esse braço técnico, que às vezes a secretaria não consegue por questão de equipe, né, mão de Uhum. obra especificamente. O Sebrae supre essa demanda especificamente. No ano passado, nós lançamos o primeiro programa de implementação de inteligência artificial focada no relacionamento do cliente, que são sistemas de ERP e CRM, Sim. para micro e pequenos empreendedores. Então, nós fomos a primeira cidade do Brasil a lançar isso. E nota-se que todos esses programas são 100% gratuitos para os empreendedores. Então, tudo vem através de iniciativas com que nós construímos com a iniciativa privada, né, para buscar e angariar recursos especificamente. E como nós fizemos esse programa no ano passado especificamente, ele repercutiu muito, né, porque, pô, a gente pega uma empresa com que até então não tinha nenhum contato com algum processo de tecnologia, e a gente começa a criar essa cultura. A gente começa a criar esse hábito da nova tecnologia. Então nós entendemos com que nós precisávamos Mas existe mais uma educação ao empresário ou efetivamente se implementa? implementa. Implementa. Como que funciona, né, esse programa Digitaliza Divinópolis? É um programa com que nós fizemos a um edital público para credenciar empresas de base tecnológica, especificamente as nossas startups, de CRM, ERP, Uhum. prioritariamente da região, né, de Divinópolis e da região, para com que a gente conseguisse reter, né, as nossas riquezas aqui. E essas empresas selecionadas iriam implementar os seus produtos dentro das empresas, né, com que foram selecionadas, né, as micro e pequenas empresas que estavam precisando desse suporte para relacionamento com o cliente. Então, especificamente, o nosso objetivo foi criar uma cultura de treinamento, criar uma cultura de usabilidade da plataforma, e nós, a prefeitura, em conjunto com o Sebrae, subsidiamos para com que esses pequenos empreendedores tivessem acesso durante um ano com que essas ferramentas. Para com que no final desse ano, eles, caso fizessem interesse, né, eles pudessem prosseguir com as plataformas. Então isso foi muito satisfatório porque a gente viu um crescimento em implementação de inteligência artificial, literalmente na prática. E nós fomos a primeira prefeitura do Brasil a implementar o sistema de inteligência artificial para micro e pequenos empreendedores de maneira 100% gratuita, 100% subsidiada. Então, é uma iniciativa da prefeitura, em conjunto com o Sebrae, entre outros parceiros privados que nós temos. Interessante. Muito bom. Vamos lá, me fala um pouquinho aí, é um ramo de atividade que eu gosto muito, como você sabe, mas me fala um pouco sobre as startups, certo? Como é que estão os startupeiros aqui de Divinópolis? Vamos entender um pouco na prática como é que isso tem acontecido. Você que é uma pessoa que com certeza deve ter muito contato de gente nesse Tem. sentido. E também, já fazendo o outro gancho, que aí você sabe onde é que a gente vai chegar, o outro lado, né? O lado dos investidores de venture capital, né? Como é que você vê a temperatura disso aqui em Divinópolis hoje? Vamos lá. Eu sou um suspeito para falar de startup, sou um startupeiro nato, especificamente. E até puxando um gancho, quando eu vim para Divinópolis, há muitos anos atrás, com a minha primeira startup, você já viu quando você está no oceano azul de oportunidade Sim. num barquinho? O mais difícil é remar. É, Você vai perdendo força. é. Só que quando você encontra bons parceiros, fica mais fácil. Você Sim. começa a ganhar atração especificamente. Então, hoje aqui em Divinópolis existe um ecossistema muito bem consolidado para com que a gente consiga nutrir tanto os empreendedores, tanto quanto as startups em si. Então, hoje o movimento com que nós temos na cidade de inovação e empreendedorismo está mais pujante do que nunca, né? Os startupeiros, né, aqui de Divinópolis estão cada vez mais participando de eventos, não somente em Minas, mas a nível Brasil, tanto quanto, né, estamos exportando talentos. No ano passado tivemos algumas startups em Lisboa, Dubai, Holanda especificamente. E até um ponto aqui de atenção. Em proporção, ano passado, Divinópolis foi a cidade que mais credenciou startups no prêmio Sebrae Startups, per capitamente dizendo. E nós tivemos 7 startups dentre as top 1000 do Brasil e 2 dentre as top 100 do Brasil. Então isso aqui mostra muito com que as nossas empresas de base tecnológica estão sendo bem nutridas. E aí por isso com que nós trazemos esses programas de pré-aceleração, que é para aquelas ideias que estão engavetadas saírem do papel, ganharem ali corpo e robustez. E a partir disso, nós também temos programas de aceleração, que é para com que essas empresas ganhem mais maturidade, tração e escala para um cenário não só nacional, mas a nível internacional. Então, hoje o movimento aqui em Divinópolis está muito bem consolidado. Existe o Clube das Startups, um clube focado 100%
entregar cada vez mais capacitação, mentorias, treinamentos, apresentar a investida com o investidor, que é o ponto com que você mencionou, que é o do Sim. outro lado especificamente. Então, dentro dessa seara, hoje eu vejo Divinópolis sendo um dos principais catalisadores. E eu vejo além. Não sei se você lembra, lá em meados de 2014, com o início de São Pedro Vale, lá em BH especificamente, né? BH foi a capital da inovação por muito tempo, especificamente. Hoje nós temos Florianópolis, né, com um grande berço especificamente. Só que analisando de maneira mais cirúrgica, Divinópolis tem um potencial, quiçá, de ser maior do que BH já foi. Divinópolis tem, acho que além do capital intelectual, Divinópolis tem a garra e a determinação, e aí culmina muito com o que você disse, né? O capital político também. Então Sim. acho que tudo culmina muito para com Não, que. eu não tenho a menor dúvida de que Divinópolis, se já não for, e a gente não tem que fazer esse levantamento, mas vai ser o Vale do Silício de Minas Gerais, entendeu? A expectativa é essa. Né? Eu acho que é por aí sim. Me fala aí algumas startups que você achar que deva mencionar, que estão assim num estágio bem embrionário mesmo, mas que você, dentro da sua experiência, fala, puxa, tem essa aqui que é muito boa, essa eu acho que vai longe. Se não quiser falar o nome, não tem problema, mas conta os cases assim, só para Boa. ilustrar. Vou contar aqui alguns cases, né? Desde um com que passou junto conosco no programa de pré-aceleração do ano passado, especificamente. Uhum. Então, é um projeto que está até bem embrionário, acabou de sair do forno especificamente, mas já se mostrou com um potencial gigantesco através dos programas com que nós estamos entregando. A empresa, né, o nome dela é Monetim, e até o Mário Marão aí, que é o CEO especificamente da empresa, ele passou pelo nosso programa de pré-aceleração. Um programa de 4 meses totalmente intenso, focado em mudar não só a empresa, mas a mentalidade empreendedora, né, de quem está ali à frente. E o nosso programa do Pré-Acelera, ele teve encerramento ao vivo, muito similar ao Shark Tank, no nosso Divinópolis Summit, que é o maior evento de inovação do Centro-Oeste Mineiro, que aconteceu no ano passado. E durante o encerramento, né, do Divinópolis Summit, aconteceu o pitch ao vivo de todas as startups. Então, as Uhum. startups se apresentaram ao vivo, então elas passaram por todo um processo de preparação, Uhum. e essas startups também passaram por uma mentoria exclusiva com o Alfredo Soares, né, G4 Educação. Legal. Então, pô, uma mentoria com que às vezes é inacessível para eles, a gente conseguiu trazer. E no final, né, o Mário ali conseguiu apresentar a sua startup para alguns investidores reais. A gente tem esse foco de trazer investidor real, tanto de Divinópolis quanto de fora, realmente, para a gente poder atrair essa parte de capital. E um dos investidores conversou com o Mário ali no meio do caminho e especificamente falou: pô, quero investir. No decorrer da conversa, o Mário foi investido por esse investidor especificamente, só com apenas a parte de recurso capital. E no andar da carruagem especificamente, né, a empresa Monetim passou por uma transformação e houve ali a necessidade de entrar com o smart por parte daquele investidor. Então, o Uhum. investidor, ele aportou o smart money, né? Legal. Então, o capital intelectual e o capital financeiro. A startup especificamente, né, com que ela foi lançada ano passado, em novembro, até agora, ela já passou por um processo de transformação, ela já está validada com alguns clientes especificamente, então ela já está indo ao mercado. Então mostra e comprova com que em um curto espaço de tempo de 6 meses, nós tivemos uma ideia que estava engavetada, que especificamente o próprio empreendedor falou que essa era uma ideia que ele tinha há 15 anos atrás, Uhum. tirou a ideia da gaveta, que é um programa é uma fintech, Qual é a dor que eles resolvem? O que que eles fazem? especificamente eles são uma fintech, né, Certo. e eles trazem um programa de recompensa para atividades domésticas, onde o pai começa a cultivar o hábito, né, com as crianças especificamente, de desenvolver as atividades. Então a criança especificamente, quando ela desenvolve alguma atividade ali para o pai, ele recebe um token, né, esse token virtual, e além disso ele recebe recompensas por questões de estudo, então existe um processo gamificado e de estudo nativamente dentro da plataforma. Então nós podemos falar com que é uma plataforma que ela é híbrida, ela é quase uma fintech misturada com uma edtech especificamente. Então ela supre uma dor com que hoje o mundo é digital, né? É muito difícil você conversar com a criançada se não for na frente de uma tela. Então, especificamente, ele trouxe as atividades diárias para dentro de uma tela, para ficar tudo muito intuitivo especificamente. Então, o simples fato da criança desenvolver uma atividade de inglês, ele já ganha um token. Então, ele começa a criar os hábitos de ser recompensado pelas atividades diárias. Isso foi muito bem visto pelas cooperativas de crédito, bancos, as próprias fintechs com que já Mas é o estão quê? Deixa eu inseridas no entender agora, na mercado. prática. É como se fosse um jogo. Começa com que idade a criança? Especificamente aqui, começa da pré-alfabetização, que é Pré-alfabetização. 4, 5 E anos aí especificamente. a criança vai recebendo tokens ou As pontuação, recompensas recompensas
pelas atividades que ela faz dentro de casa e também na escola, é E isso? também na escola. E essas recompensas com esses tokens especificamente, no final do dia se transforma em uma recompensa financeira, seja num novo videogame, seja em uma nova atividade, seja em uma nova Ou viagem seja, aquela bronca que especificamente. o pai dava de antigamente, agora, na verdade, é isso que ela faz. Ela, em vez daquelas broncas, daqueles negócios, daquela educação um pouco mais tradicional, é trazer isso para quase que um nível de videogame Exatamente. mesmo. É começar a trazer isso de forma lúdica para um processo de gamificação que chama para a criança. É um processo de recompensa com que a criança ganha ao É desenvolver um game determinadas mesmo. atividades. Ele gamificou a educação do filho. Exatamente. E aí vem desde o comportamental, tanto quanto a parte dos estudos especificamente. E ele uniu isso com o Por digital. exemplo, se o moleque acorda e arruma a própria cama, ganha token. Ganhou um token, por exemplo. Esse token, no final do mês, ele pode ser convertido a, exemplo, a R$ 1. Então, quanto mais tokens, mais recurso você tem. Quanto mais recurso, o pai ali dentro da plataforma pode colocar. Ao atingir X tokens, você pode adquirir aqui um videogame, você pode adquirir aqui Caramba, uma hein? viagem. Então, ele. Rapaz, isso vai ajudar muito o pai, hein? Exatamente. Isso foi muito bem visto pelo mercado, É, especificamente. Então, são situações hoje, né? Até com a própria vinda aí do Vibe Coding como um todo, especificamente. verdade. A facilidade da criança especificamente se inserir nesse mundo e aprender de maneira digital. Então, a ideia é com que ele tenha ali um processo lúdico para ensinar o comportamental tanto quanto dos estudos. Boto fé, boto fé. Interessante. E essa startup especificamente está conosco, ela já entrou como um case do Sebrae também, né, para poder estar rodando aí o Brasil contando a sua história. E ela está participando agora do programa de aceleração, né? Já passou do edital especificamente. Então a nossa expectativa é com que até no final do ano essa startup já esteja com novos investidores e faturando aí alguns números para com que ela realmente esteja apta a alcançar novos horizontes. Excelente. Muito bom, cara. Muito bom. Conta outra. Essa aí é bacana, mas Essa conta foi uma boa. outra. Apresentamos então um exemplo de software, agora trazendo um exemplo de hardware, porque o hardware especificamente é um pouco mais moroso, né, e oneroso na ponta a construção. Então teve uma outra startup, né, especificamente, que era a Brife. Essa startup ela criou um dispositivo auditivo, né, para pessoas surdas. E esse dispositivo especificamente era para poder sinalizar caso algum objeto especificamente estivesse passando, né, num raio com que a pessoa não tivesse tendo ali o alcance da visão especificamente, algum carro com que estivesse se aproximando, buzinasse para essa pessoa. Então esse aqui serviria como se fosse quase um sexto sentido para aquela pessoa com que não tem um dos sentidos especificamente. Então isso foi um processo com que no primeiro momento teve um impacto muito grande, prioritariamente porque que é um modelo disruptivo, né, então entra Não ali na existe hoje. existe, né, já existem outras startups no Ah, tá, mercado, mas outros produtos entendi. especificamente, mas quando a gente fala disruptivo aqui, é muito no grau de TR especificamente, que é um produto diferente e inovador, Entendo. pouco comumente já é praticado dentro do ecossistema. Tá. E essa startup especificamente, como era um hardware, ela teve muita dificuldade no início para poder angariar recurso, para poder fazer as primeiras construções, até porque quanto mais recurso ela colocasse, mais caro ficaria o equipamento o dispositivo na ponta para o usuário. Então, ali especificamente, ela teve que ter um processo de maturação para poder diminuir esse custo, para poder colocar o produto a mercado especificamente. Atualmente, ela já passou por outros programas com que nós tivemos de capacitação, outros programas de empreendedorismo, a fim de refinar e ajustar. Então, ela até pivotou um pouco o seu modelo de negócio. Então, ela, além desse dispositivo, né, 100% automatizado, ela está trazendo também uma camada de inteligência artificial. Então ela está tentando agora migrar isso do auditivo para inside, né, dentro do óculos especificamente. Então é um tipo de startup com que alguns investidores olham com bons olhos, né, especificamente quem é desse segmento, mas especificamente ela precisa de um grau de maturação muito maior do que uma empresa de software, né, porque Sim. hoje a gente tem essa parte do Vibe Code com que vem fazendo com que as startups avancem cada vez mais. Já o hardware não acompanha a mesma velocidade com que o software especificamente. Muito bom, cara. 2 cases muito interessantes. A gente obviamente que estima sucesso, né, para os 2 e e que e que a gente consiga realmente começar a exportar, talentos empresariais Brasil afora e mundo afora, né. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Bold, né, cara, que coisa sensacional, né, muito diferente. Esse sim foi disruptivo, porque, cara, um M&A desse que envolve aí 1 bi é realmente pra gente realmente, parar, pensar e refletir
sobre o tamanho que a gente que eu digo Divinópolis, está se tornando, né. Me fala como é que você, vê essa situação. Hoje a gente tem na cidade um case de um M&A de 1 bi. Isso para o município como um todo reverberou nacionalmente, né, porque é uma marca com que você pode ir de norte a sul, que você vai encontrar ela na gôndola ali especificamente. E o muito bom, eu estava até no Nordeste há pouco tempo atrás, e especificamente na gôndola do supermercado eu vi que tinha uma Bolt, Aham. especificamente, pô, essa barrinha aqui lá da minha Barrinha cidade. de 1 bi de E Divinópolis. especificamente o pessoal: "Ah, pô, é de Divinópolis". É muito bom quando nós percebemos isso. Nós temos um outro grande case aqui em Divinópolis, que é a Farmax. Uhum. A Farmax leva os seus produtos de norte a sul, né, e exporta isso para outros países. E nesse caso específico da Bold, né, o Gabriel é um visionário nato, especificamente, não é uma empresa com apenas 5, 6 anos, salvo me engano, especificamente. Ele conseguia esse feito, mas mostra muito, eu vejo a cultura que ele trouxe para dentro da empresa, essa visão com que ele trouxe. E ele é um divinopolitano nato, né? Então ele endossa muito Divinópolis em todo lugar com que ele vai. Então isso é muito bom, porque ele, além de estar à frente de uma das maiores empresas do município, ele promove o município, ele vende o município. Então isso Sim, é muito bom especificamente. Então eu vejo com que esse case da Bold, nos potencializa para com que nós tenhamos num futuro próximo outros cases sim. similares. Nós já tivemos redes hospitalares fazendo M&As, nós tivemos algumas outras empresas também aqui do município, né, ao longo dos últimos 3 anos especificamente. Então acredito com que a porta, né, ela já estava aberta, agora a porta está escancarada para com que os investidores olhem para Divinópolis com um olhar mais cirúrgico realmente. Excelente. O que eu penso é exatamente isso. A gente passa a atrair, lembra quando eu falei aqui que Divinópolis vai ser ou já é o Vale do Silício de Minas Gerais? Porque realmente você tem igual hoje, Florianópolis está muito mais avançado, porque já tem muito mais tempo que as pessoas olharam para lá, né? Mas o que eu vejo como potencial de Divinópolis ser o Vale do Silício Mineiro, em função de cases como esse, Farmax, Bold, né? É, E até um ponto aqui trazendo, que culmina com a pergunta que você fez lá no início, né. Você perguntou como que estavam as startups e perguntou como que também estão os investidores sim, sim, sim. especificamente. E aqui no caso, né, especificamente que a gente acabou de comentar, vieram investidores de outros municípios, investidores de outros estados, para poder investir aqui no nosso município. E especificamente como que nós temos feito para poder potencializar cada vez mais os investidores locais. Especificamente, até sentei com a Janete ao longo dos últimos dias, e um dos pontos com que ela trouxe de maneira cirúrgica é: "Igor, precisamos capacitar cada vez mais os nossos investidores". Divinópolis possui um potencial, né, financeiro muito grande. Só que, prioritariamente, quando se fala de capital de risco, que são as nossas startups, é interessante com que tenhamos ali uma cultura um pouco mais entendida sobre a situação especificamente. E aí é onde com que nasce o nosso programa, um programa piloto, né, para a parte municipal, que é o Divinópolis Angels. É um programa focado em capacitar os nossos investidores, os nossos empreendedores que querem diversificar ali a sua renda, querem especificamente, às vezes, sair de uma renda fixa, de uma renda variável, investir em um capital de risco, né, uma porcentagem controlada. Então, durante esse programa de capacitação com que nós iremos lançar, a ideia é com que esses investidores tenham esse olhar cirúrgico para essas empresas que estão nascendo, né, aqui em Divinópolis, ou as nossas empresas com que já estão maduras, para com que no futuro próspero a gente consiga mostrar com que os nossos investidores, eles não precisam sair daqui de Divinópolis para investir em startups fora. A gente possa fazer negócios aqui dentro. E aí realmente o desenvolvimento econômico ele floresce cada vez mais. O ambiente ele fica fértil. Então, a ideia desse programa é capacitar esses empreendedores, né? Pegar empreendedores, tal como você, investidores, com que já são mais maduros, com que já conhecem o problema, para com que realmente a gente consiga usar isso como benchmark para os demais. Isso aí, essa troca de experiências, ela é muito, interessante, foi o que eu te disse, hoje mais cedo. O divinopolitano, ele é bairrista, ele geralmente tem muito orgulho disso aqui, e, eu acho que o venture capital ainda não pegou aqui, realmente por falta de informação, certo? Porque realmente, você está certo, o dinheiro nessa cidade, ele existe. O investimento em diversos ramos de atividade também. Agora, as pessoas precisam conhecer um pouco mais do venture capital e como o Divinopolitano ele é muito bairrista, ele gosta, ele tem muito orgulho do que acontece aqui, eu acho que em breve a gente vai ver aí bons empresários identificando boas oportunidades de investimento
de risco aqui mesmo na cidade. Exato. Então, assim, precisa ter realmente, primeiro, falar sobre, né? E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. E aí depois também trazer para o investidor a informação sobre venture capital, sobre esse tipo de investimento de risco. Basicamente, você vai pegar uma startup, uma empresa bem na situação embrionária, vai ser o anjo dessa empresa, vai aportar um valor inicial na empresa que você acredita, ela vai crescer e lá na frente ela vai ser vendida, você vai multiplicar por, às vezes, até 100 vezes aquele valor inicial que você aportou, né? De uma forma assim bem empírica, é mais ou menos isso. Mas fala um pouco mais sobre o Venture Capital e essa jornada do investidor dentro desse Boa. projeto que você comentou aí. Quando a gente fala da Venture Capital especificamente, nós temos também um outro eixo que é a Venture Builder, né? É. E aqui é importante mencionar que de um lado nós temos os investidores, do outro lado nós temos as startups, né? O investidor com a investida. Então, com a investida, no caso com a startup, nós trabalhamos todo esse processo de perfumaria, que é fazer com que ela esteja apta a se apresentar adequadamente para o investidor. Uhum. Então, ela passa por toda essa trilha de capacitação especificamente. E as ventures, né, especificamente venture capital, eu vejo com que já estão sondando Divinópolis, né? Então Divinópolis, né, já tem parceria aí com quase 5 venture capitals que participam junto conosco dos movimentos, dos eventos especificamente com que nós temos. Isso é um ponto muito interessante. E a venture capital, apenas para poder explicar, a- o fundo especificamente, né, a venture, ela faz um investimento financeiro em troca de um equity especificamente, né, tudo depende ali do stage com que a startup vai estar especificamente, e ela também coloca o smart, né, então em alguns casos ela coloca só o financeiro, em alguns casos ela coloca o smart money também. Diferentemente da venture builder, né, a venture builder ela geralmente ela não coloca o recurso inicialmente, ela ampara aquela startup ali como um processo de incubação natural, para com que ela consiga vir nutrindo essa startup para com que ela cresça, e em troca ela pega um equity, né, ali do cap table especificamente dessa startup. Então existem esses 2 modelos com que Divinópolis já está olhando de maneira cirúrgica. Até porque Divinópolis nós já possuímos 2 incubadoras, uma da UFSJ e uma do Cefet, e nós temos um interesse futuro, né, não tão longínquo, de ter uma incubadora municipal especificamente, né. A ideia é com que a gente consiga nutrir as startups que estão saindo daqueles programas com que nós Como estamos funcionam desenvolvendo. essas incubadoras? Dá um pouco mais de detalhe. Aqui, especificamente, eu vou falar de uma delas com que é a Nascentes, né, com que é a incubadora do Cefet, ambas, né, são nossas parceiras. E as incubadoras especificamente, elas têm um processo de fazer o acompanhamento, que é literalmente pegar na mão do empreendedor e Uhum. fazer com que ele siga aquele vale da morte com que existe ali nas startups, né. Porque a lógica é a seguinte, de 100% de startups com que abrem, em um exemplo, né, uma analogia, em um ano, 98%, né, vão ser passar ali pelo vale da morte e vão padecer especificamente, né. Apenas 2, 5% realmente vão dar a sequência. E especificamente o papel da incubadora é pegar a startup ali no início, né, um projeto bem embrionário, aquele projeto que está engavetado especificamente, e auxiliar, entregar programas de capacitação, contato com o mercado e, prioritariamente, fazer com que o empreendedor tenha uma visão mais cirúrgica do negócio. Então, as incubadoras com que nós temos aqui em Divinópolis, né, até meus parabéns às duas, porque elas trabalham de maneira muito ativa, elas capacitam esses empreendedores para com que eles estejam preparados para o mercado especificamente. Então, o empreendedor que tem interesse, ele precisa participar de um edital para poder ser incubado, né, dentro dessas nossas incubadoras aqui especificamente. E se selecionado, né, as instituições de ensino superior aqui com que nós temos irão dar total amparo. Amparo técnico. Então, professores capacitados, professores qualificados, empreendedores de mercado. Então, o principal papel da incubadora é essa. E hoje em Divinópolis nós possuímos duas, e o nosso objetivo, né, num curto, médio prazo especificamente, é trazer, né, também uma incubadora municipal, juntamente com um parque tecnológico, para com que realmente o ambiente fique fértil e floresça cada vez mais novos negócios. Excelente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. O que mais que falta a gente falar hoje, hein? Sobre a nossa realidade atual de desenvolvimento empresarial e tecnológico de Divinópolis. Pensa comigo Aqui nós aqui. podemos até trazer um outro cerne da questão, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, né, que é a transformação de um território através de ambiente de negócio, tem um outro eixo com que nós olhamos muito através do desenvolvimento econômico, que é o turismo. E Boa. dentro do turismo Turismo. especificamente,
O objetivo do turismo, o que que é o cerne? É a geração de riqueza através da circulação de pessoas, Sim, né. Então por isso que conecta muito com o desenvolvimento econômico. E hoje em Divinópolis, o que que a gente tem feito? Olhado o turismo em algumas óticas diferentes de outros municípios. Hoje aqui nós temos o turismo de saúde. Divinópolis é referência, né, verdade, regionalmente. Nós verdade. temos o turismo educacional. Divinópolis está entre as 7 cidades do estado com o maior número de instituição de ensino superior e nível técnico. Uhum. Turismo esportivo, olha a quantidade de esporte com que Divinópolis tem, né, eventos especificamente, turismo de lazer. Nós temos aí o Lago das Roseiras agora com o recurso para um programa de revitalização especificamente. Nosso turismo religioso, que nós temos aí, né, que está em construção a nossa Cruz de Todos os Povos, o nosso Padre Libério, né, com que a ideia é com que seja canonizado em breve especificamente. Então, assim, eu vejo também o turismo como um eixo econômico muito forte, né, Uhum. especificamente aqui em Divinópolis. Verdade, E verdade. nós estamos olhando muito para o turismo nessa ótica de preparar o futuro da cidade através do turismo especificamente. Então, quando nós imaginamos com que a Cruz de Todos os Povos, nosso objetivo é com que ela seja finalizada, imagina-se em 2028, para com que a gente consiga angariar turistas de todo mundo, especificamente a gente precisa preparar a nossa rede de hotelaria. Então, por isso, com que nós já estamos criando programas de capacitação para poder fazer melhorias dentro da nossa rede de hotelaria especificamente. Por isso com que nós já estamos tendo esse olhar cirúrgico, visando o futuro, que é quando estiver pronto, para quando estiver pronto nós estivermos preparados. Então, especificamente hoje, nós até lançamos um programa que é a Central de Negócios. A Central de Negócios é um programa, é uma automação especificamente com que nós unimos o setor de alimentação como todo, da alimentação fora do lar, para com que ao invés de cada restaurante comprar no individual, comece a comprar no coletivo. Quando ele começa a comprar no coletivo, ele tem maior poder de barganha, e aí especificamente ele consegue ter melhores margens, para não precisar repassar para o consumidor esse custo na ponta. Então nota-se que o turismo, dentre esses eixos, ele trabalha muito a situação do desenvolvimento econômico, e o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais essa base especificamente. É, uma vertente que eu acho que Divinópolis pode, tem muito potencial para ir bem, é no turismo gastronômico. Eu acho que seria aí fica aí uma ideia para que seja fomentado novos polos ou novas iniciativas. Eu fico lembrando muito de Tiradentes, né, que você tem lá os festivais gastronômicos e acabou que virou uma referência aqui em Minas Gerais. Por que não aqui em Divinópolis? Você está muito mais perto da capital, inclusive, e Belo Horizonte hoje, sinceramente, é impressionante. A qualidade da gastronomia de Belo Horizonte. Eu morei em São Paulo mais de 20 anos e eu garanto, Belo Horizonte hoje não está devendo para São Paulo em termos de gastronomia. Claro que São Paulo tem mais volume, mas qualidade já tá pau a pau, velho. Foi-se o tempo que falava, ah, se você comer bem, você precisa ir para São Paulo. Não. BH hoje a gente já está no nível de São Paulo em vários e vários restaurantes que a gente frequenta. E eu concordo contigo, Daniel, até num seguinte ponto. Nós temos, né, até a nossa própria prefeita, ela teve a oportunidade de conhecer diversos locais, para com que ela conseguisse trazer essas experiências para projetos reais. Isso que você comentou é muito importante, porque nós entendemos o que outras cidades estavam fazendo, Uhum. porque Divinópolis, por muito tempo, teve a baixa gastronomia especificamente, né? Sim. Só programas de baixa gastronomia. E o nosso interesse agora é trazer desde a baixa, média e alta gastronomia. Uhum. Então, nós lançamos ano passado, teremos esse ano também, novamente, o Festival Gastronômico, que é um programa de capacitação para alta gastronomia, Excelente. criação de pratos, né, exclusivos ali durante aquele programa. Estamos trazendo também festivais de hambúrgueres, estamos trazendo também um programa muito importante, que é a Rota Cervejeira. A Uhum. rota da cerveja, especificamente, ela tem como foco prioritário o cerne da questão, que é o mestre cervejeiro, que é capacitar as nossas cervejarias, com base de gestão, financeiro, marketing, administrativo, mas prioritariamente criação de novos produtos, novos sabores. E aí, isso culmina com uma rota da cerveja, que é um programa com que nós temos. E a ideia é exatamente isso com que você trouxe: trazer mais rotas, mais programas, prioritariamente no eixo gastronômico. Excelente. Boto fé. Boto fé, inclusive, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é comer. Então, torço para que as iniciativas nesse sentido elas sejam muito exitosas. Aliás, quando é que vai ter um festival gastronômico aqui de Divinópolis? Me avisem, eu quero estar lá presente. Nós até temos, né, um festival com que acontece uma vez por mês especificamente, geralmente sempre na primeira semana do mês, né, no primeiro sábado, que é a nossa feirinha Ciência Gastronômica.
com que ela é pilotada hoje especificamente pelo Prado da Casa. Então a feirinha ela acontece nos bairros, né, de Divinópolis. A última aconteceu na Pracinha do Santuário, nós teremos a próxima em Ermida especificamente, teremos uma outra no Danilo Passo. Então o objetivo da feirinha é realmente mostrar um pouco do que o Divinópolis tem para os nossos turistas e para os nossos munícipes. Uhum. Mas nós teremos agora em junho o lançamento do nosso festival gastronômico, né? Você será nosso convidado para Ótimo. poder estar participando ali da abertura junto conosco. Estarei lá com muita fome, inclusive. Cara, muito bom, hein? Excelente. Você vê, o Gabriel nem reclamou que a gente estourou o tempo, então acho que realmente ele tá aprovando o nosso episódio, né, Gabriel? Editora, chefe, o que você tá achando? Você gostou? Que bom que você gostou também. Hoje realmente eu gostei, com certeza, um dos episódios mais marcantes do DivPod. Hoje nós falamos sobre praticamente tudo que se pode falar no que se refere a empreendedorismo aqui hoje. Meu amigo, Igor, fica à vontade para se despedir do pessoal. Foi uma excelente contribuição. Peço a você que me ajude a trazer pessoas, porque a gente botou a régua agora lá em cima, que mantenha o debate sobre empreendedorismo nesse nível que a gente levou aqui. A minha meta é ambiciosa. Então, me indique algum convidado que a gente vai trazer aqui e que a gente vai manter a conversa nesse nível, porque eu acho que realmente, sinceramente falando, se não foi o melhor, foi um dos melhores episódios em termos de informação de qualidade para quem estiver nos ouvindo. O microfone é seu. Faço aqui mais uma vez de público pedido para que você me indique excelentes convidados como você foi hoje para trazer informação de qualidade que agrega com certeza a vida das pessoas que estão ouvindo. E mais uma vez eu te agradeço por ter vindo aqui para bater esse papo com a gente. Meta dada é missão cumprida, né? Então, especificamente, pode contar comigo para com que a gente consiga buscar aí bons empreendedores para poder fazer esse bate-papo especificamente, mostrar o que Divinópolis tem de bom. Isso Acho aí. que nosso papel é vender a cidade cada dia mais, né? Promover o nosso município. E o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, né, especificamente é o fato de empreender, né, o empreendedor no final do dia acaba com que é muito solitário, né? Até comentei no início especificamente. Só que quando nós estamos com uma rede de parceiro especificamente muito bem capilarizada, tudo fica muito mais fácil no final do dia. E hoje especificamente a prefeitura, ela tem diversos programas para facilitar a vida do empreendedor, seja ele pequeno, médio ou um grande empreendedor especificamente. Só que tudo só faz sentido quando o empreendedor acredita, quando o empreendedor ele compra a briga junto conosco para com que ele participe dos projetos, para com que ele nos auxilie, entregando isso e reverberando isso não só no nosso município, mas fora também. Então o nosso objetivo é único, transformar Divinópolis, né, não somente através do desenvolvimento econômico e turismo, mas dentre todos os eixos, Divinópolis vem crescendo cada vez mais, e eu vejo aqui com que os nossos empreendedores podem ficar totalmente tranquilos, porque eu também como empresário, né, vejo com que Divinópolis está mais próspera do que nunca. A nossa prefeita Janete, ela tem uma missão clara, que é continuar o legado do nosso ex-prefeito, mas trazendo cada vez mais tecnologia para melhorar a qualidade de vida do munícipe. Tá cada vez mais tecnologia para melhorar a vida do nosso empreendedor que está começando, para melhorar a vida do nosso empresário que já está consolidado, mas está precisando expandir. Então, literalmente, é um olhar 360, holístico com o que nós temos. E gostaria de te agradecer, né, pelo convite. Foi ótimo aqui o bate-papo, meu amigo. Isso aí. Hoje com vocês, gente, estivemos aqui com Igor Cardoso. Muito bom. Afinal de contas, Divinópolis é uma cidade em que eu sempre digo que se eu posso, você pode, se nós pode, Divi pode. Valeu, família. Obrigado.